Boa tarde, professor. Uma honra estar novamente aqui. Tudo bem? Estamos recebendo aqui duas personalidades jurídicas da nossa cidade, o Alessandro, que é o presidente da OAB, a seção local, e o Edson, que é conselheiro em São Paulo, e num país que todo mundo está rezando para que o judiciário cumpra o seu papel, ninguém melhor do que esse termômetro de defesa da sociedade civil, que é a OAB, para ouvir a opinião. O Alessandro, daqui de Bauru, o Edson lá de São Paulo, são entrosados os dois, porque o povo está cabisbaixo, abismado. Ladrão bom antigamente roubava 500 mil, quando era 1 milhão, né, que falava, putz, esse nego é bom, né, conseguiu roubar 1 milhão esse cara, né? Hoje vagabundo rouba 20 milhões, 30 milhões. Como é que vocês veem, vocês dois que são do mundo jurídico, como é que vê esses números absurdos que a gente não sabe nem escrever? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o telespectador e dizer que é uma honra estar ladeado aqui pelo professor Duda e pelo nosso presidente, doutor Alessandro. Muito honrado pelo convite. Mas em relação à questão colocada de valores, que nós hoje ficamos abismados com o quantum estão sendo desviados para os paraísos fiscais, nós também nos surpreende essas notícias, porque nós sequer, professor Duda, tínhamos notícia de que existiam essas transações, né? As empresas hoje estão aí, através das delações, entregando todo o que ocorria no passado. E esses valores, como nós podemos verificar na conta do Palocci, do italiano, né, é algo estarrecedor. Então, como diziam, né, as pessoas antigamente, que o Maluf era, então tem-se até que... Virou trombadinha mesmo. Virou trombadinha, caso de juizado especial de pequenas causas, né? Mas realmente é surpreendente. E se não tomarmos cuidado, isso não para por aí, porque os paraísos fiscais, eles só mudam de lugar, de local. Vai sair para a Austrália, para a Malásia, porque a África, então, aqueles países de esquerda da África levaram o burro de dinheiro do BNDES, né? Via empreiteira. Essa política do Partido dos Trabalhadores, né, de manutenção do poder. Então hoje nós, como eu dizia, temos que agradecer ao presidente Collor que adiou, né? Ele postergou isso, porque ele venceu a eleição. Não tinha mais 4 anos. Mais 4 anos, porque o estrago foi gigantesco, né? Então esses valores causam espanto mesmo, professor. Você acha que é recuperável ainda, Alessandro? Esse país é forte, é rico, vai encontrar forças para reagir ante números tão enormes? Professor, eu também agradeço aqui a presença, mais uma vez aqui o convite, né? O professor sempre oportunizando realmente a OAB de estar aqui, manifestando, né, o que a gente vem fazendo aí também em prol da sociedade. É uma entidade de classe e também muito importante para a sociedade, a instituição como um todo, né? E é uma honra aqui estar com o meu querido professor Edson Reis, com quem aprendi muito na administração bom aluno, Bom, muito bom. Não, e professor não só da centro acadêmico. Então, nosso aluno. Então, ele, né, trazia, tem estirpe, né? Trazia já uma boa formação. De química ele era bom, depois virou advogado. Mas é a arte de transformar papel em dinheiro, como é a advocacia. É química. Ele é bom. É química. Então, professor, e quando eu falo professor Edson também, é um professor também para a nossa vida, né? Porque me orienta muito na questão de gestão de OAB, né? Mas eu sempre sou um cara muito positivo, né? Eu acho que, mesmo nessa, até citado pelo professor Edson, né? Essa roubalheira toda, a gente tem que extrair o lado positivo. Antigamente, a gente não tinha nem noção do que acontecia isso. Eu acho que os novos políticos, né, eles agora ingressando numa administração vão pensar 1 milhão de vezes para poder cometer essas atrocidades que foram feitas. Vendo por esse lado positivo, eu acho que
a gente tem que manter esperança, sim, né? Eu acho que o brasileiro... O país é muito rico, então. muito recurso e natural. E o brasileiro é né? muito bom de coração. O brasileiro ele tem um quê diferencial dos outros povos, eu acho, né? Eu acho que a gente é muito trabalhador, a gente tem essa questão humanitária. Você vê quando você faz qualquer coisa relacionado a entidade carente, você consegue angariar um número expressivo de pessoas que ajudam, mesmo estando nessa crise, né? Antes aqui o professor até, sei o quanto o professor ajuda também muitas entidades carentes. Então assim, ó, eu acho que nós vamos passar por esse momento, né? É um momento muito ruim, é um momento preocupante, mas eu acho que unido, a forma que está sendo feita ultimamente, com essa pressão popular de apuração dos crimes, eu acho que tudo isso vem a fortalecer aí para que a gente possa ter um país melhor. Ô Edson, Vamos lá, professor. a reforma da Previdência, o mundo inteiro praticamente fez a reforma, principalmente até as entidades privadas de Previdência modificaram os seus números, senão quebrava. Sim, Né? sim. Porque hoje, cada vez a pessoa está vivendo mais, né? E a Previdência não tem limite. Eu já estou aposentado há 12 anos, a Previdência está rezando para eu... Contribui até hoje. Contribuo até hoje, pior é isso. Mas isso na pública, mas na privada eu só recebo, né? Qualquer dia o Bradesco manda me matar, e se eu morrer é o Bradesco, né? E o mundo inteiro aumentou o período, ninguém mais tem 60 anos, virou 62, virou 65, parece-me que o máximo que tem por aí é 65. 65. Agora, segundo dizem, inclusive eu trago sempre o Tipó aqui, que é um especialista em Previdência, na verdadeira acepção do termo, Tipó, está muito rigorosa a coisa. Qual a sua opinião, Edson? Procura dar a sua e claro, e a da OAB também, onde você é conselheiro. A minha opinião, eu entendo que por trás dessa reforma existe um grande interesse, que é mundial, mas que nós não estamos livres dele. Você citou ainda o interesse bancário, o interesse da iniciativa privada, da previdência privada, que está por detrás disso, porque não é possível essa retirada de direitos que está sendo levada avante. Está muito grave, né, Edson? É algo tão estarrecedor quanto aos valores encontrados nas contas correntes desses políticos da Lava Jato. É uma afronta ao direito adquirido. Você pega um discurso do presidente Temer, ele diz, não vai haver ofensa a direitos adquiridos. Mas é um cálculo matemático, ninguém consegue se aposentar contribuindo com a idade de 65 anos, é impossível. Afora a falta de empregos. Nós temos 13 milhões de desempregados que estão aí já há 2 anos na fila, não encontram, eles vão se aposentar quando? Então não é algo simples que eu ingresso no mercado de trabalho e saio com 65 anos, não. E quem não consegue atingir? Então é impossível. É uma violência que estão fazendo ao direito das pessoas contribuintes da Previdência Social. Esse é o pensamento do Edson, advogado e cidadão, não é? Que há interesses outros por detrás. Porque se eu passar a contribuir com a Previdência privada, porque eu não vejo luz no fim do túnel para que eu possa me aposentar, eu vou na privada. Hoje, mas eu recebo, eles já mudaram as regras deles. Mas eu consigo receber. Eu consigo receber. Um dia eu posso resgatar, pagando imposto, mas eu posso resgatar. Eu ponho a mão no dinheiro. Na Previdência Pública, não tem como. Né? Se você não preencher aqueles requisitos, você fica na mão deles. Então esse é o pensamento do cidadão Edson. Agora, em relação ao OAB, tomou posição, uma posição também que vai nessa mesma linha, não de ter alguém interesse por detrás, mas em relação aos direitos. E o Conselho Federal da OAB também encampou essa briga e diz, a OAB diz claramente que não existe débito na Previdência Social. Não existe. É verdade, isso não existe. A matemática é muito claro. Não sei isso. Quantos bilhões ano passado de débito. Então, porque se você considerar um empregador que ganhe R$1.000 por mês, as contribuições dele por 65 anos, você vê que não tem como. O que peca na Previdência são as aposentadorias rurais.
Esse daí é o único que o governo banca, porque é contributiva, não é contributiva a Previdência Rural. Então, essa o governo tem que bancar, mas ele banca pelo COFINS, ele banca. Essa sim, não há dinheiro entrando mensalmente, somente saindo. Mas na outra Previdência, na contributiva, o funcionário, o empregador, eles contribuem. E se verifica que a conta fecha. Agora, essa notícia de que esse rombo viria, porque vários países já estão modificando, eu também não fico muito seguro disso. Eu não tenho certeza, mas tudo indica que não há rombo na Previdência. Muita gente séria falando isso. Alessandro, qual a tua visão? Então, professor, a minha visão, eu também creio no que o professor Edson falou com relação a interesses privados por trás disso, né? Mas o que a gente observa e que traz grande estranheza é que a forma como eles estão querendo fazer a reforma, que eu tenho... eu não acredito que isso vai passar da forma que eles fizeram, porque realmente tira muito direito social, né, adquirido com a nossa Constituição Federal. Mas o próprio idealizador do projeto já mencionou isso, que ele fez, mas sabe que vai ter alterações, né? É humanamente impossível que isso ocorra da forma que foi feita, né? Mas pensando, se isso ocorrer desta forma, professor, na verdade você vai estar dando um passo muito grande para trás e dá a sensação para o contribuinte, porque ele é obrigado a contribuir, que ele vai contribuir, mas nunca vai ter o benefício. Então você está fomentando uma coisa ilusória. Você fala, olha, você é obrigado a contribuir com a Previdência, só que você não vai receber. Porque da forma que foi colocado, com as idades, não tem como. Equiparando o trabalhador rural com... Nós sabemos que a lida no campo é um pouco diferenciada, é mais sacrificante, né? Então, enfim. Agora, com relação à questão institucional também, nós aqui da subseção de Bauru já estamos desde o final do ano passado, através da nossa comissão, nós temos uma comissão específica para esse assunto. Coloco à disposição também do professor, quando quiser, que a nossa presidente, doutora Ana Paula Radiguero, e toda a sua comissão esteja aqui para esclarecer, porque eles são especialistas nisso, como você falou do nosso querido Tipó. O Tipó, estive com ele no sábado, porque a OAB fez um ato aqui, o primeiro ato nosso foi no sábado, né? Então nós nos reunimos na Praça Rui Barbosa e fizemos esse ato contrário à reforma, né? Seguindo também a mesma linha, como dito pelo professor Edson, do Conselho Federal e do Conselho Seccional, diante das várias reuniões feitas, né? E depois trazido também à baila as discussões dentro da subseção. Fizemos uma carta apontando e uma carta esclarecendo aonde estariam realmente, né, esse grande problema da Previdência, porque em si nós não somos contra uma reforma na Previdência. Não, temos que sentar, se a coisa não está andando, temos que sentar e reformar. Mas o que, enquanto instituição, a gente percebe é que não está tendo transparência. Como dito pelo professor Edson aqui, o déficit. Nós entendemos que para chegar a esse déficit tem que ser passado cálculos, informações com mais transparência. E o que o governo faz hoje, ele pega só de uma fonte, que também essa fonte, a informação é errônea, porque como o professor Edson falou, se você tem aí uma pessoa que contribui tantos anos, pelo valor que contribui, não tem como você falar que não tem recurso para depois dar esse benefício ao final. Então eles têm uma base de cálculo errônea, eles passam essa mensagem errônea para nós. Então precisa ter transparência, monte os dados. Se depois, com todos esses dados, entendermos que realmente essa reforma precisa aumentar a idade, ótimo, mas aí vai ter uma ampla discussão nisso. O que não pode é pôr a goela abaixo do povo mais uma vez, né? Penso também que esses atos devem ser... Nós fizemos ontem também, juntamente na Câmara Municipal, a AB estava presente lá. Eu, infelizmente, ontem não estive pessoalmente, mas outros diretores, a comissão esteve em peso lá também. É importante nós participarmos desse movimento, né? Mas eu acho que, da forma que está, tomara a Deus que isso não passe, né? Porque a perda de direitos é muito grande. Eu ia até mudar de assunto, mas veio uma pergunta interessante aqui de um telespectador, ainda sobre a reforma da Previdência. É o Luiz Carlos da Bela Vista. Sei que a OAB é contra a reforma da Previdência, mas os senhores têm algum projeto que resolva o problema ou a longo prazo?
Então, professor Duda, como dito, né, a OAB, ela foi passado, nós precisamos primeiro da transparência. Para a gente ter conhecimento de você propor alguma coisa, você tem que realmente chegar a esses dados, né, tem que ser publicidado esses dados, né, que realmente, que fonte que eles estão dizendo que tem esse déficit, não é só de uma contribuição, é de várias que eles estão vendo, qual é o cenário que tem para que a gente possa realmente até fazer algumas propostas, porque se de repente com essas informações, com essa transparência, chegar ao ponto de que realmente está esse déficit, a questão é essa, aí nós temos que sim fazer uma proposta, talvez não seja o que foi feito, um pouco menos de idade, né? Aí eu acho que é só por conta disso. Mas a questão da idade parece-me que até... eu estou citando a idade porque geralmente é o que mais pega, né? Mas não, mas parece-me que não tem tanta contradição em cima disso, não. Parece-me que o mundo todo quase aceitou os 65 anos já, né, Edson? Agora, a igualdade entre homens e mulheres... né? Então, rural, trabalhador rural... Eu até acho que as mulheres têm que ser mais do que nós. Né? Aguenta mais. Nós somos tudo elas que mandam hoje em dia. Né? Elas que mandam. Mandando por mais tempo, né? Tem que trabalhar mandando. Nós estamos dando o professor poder, Duda falar isso com a nossa vice-presidente, com a Márcia, com a doutora Alcimar aqui, né? Falar perto da gente é fácil, né, professor? Ela me arrebenta. Ô Edson, mas a grande verdade é uma só. Nessa possível despesa da Previdência, na verdade... O grande responsável são os aposentados da iniciativa pública. Essa é a grande verdade, né? Então. E a privada é aquela porcaria que você recebe por mês, né? R$800. 900. 900, né? Quer dizer, também se aposenta para receber uma mixaria que, nossa senhora, né? Pois é. E ainda os caras estão achando que é muito. Devemos nos sacrificar ainda mais em relação a isso. Os altos salários dos servidores públicos, que depois da aposentadoria continuam sendo pagos na sua integralidade, isso é revoltante, não é? Isso primeiro também precisamos questionar essa situação. Eles recebem na integralidade. No setor privado, recebem o mínimo, né? Dependendo de quanto tempo. A desproporção é muito grande, isso que é revoltante. 60 mil reais. Ontem o ex-presidente disse que não sabe quanto ele ganha, 50, 60. Aquela é brincadeira, hein? Mil por mês. Primeiro era 20, depois era 30. Depois acabou cometendo um gafe. A Marisa aposentou com 30 conto. O que ela fez? Eu vou estar chutando, né? Nem sabe quanto ganha. Então... Mas não sabe mesmo. Pelo amor de Deus. Que tristeza esse país, que tristeza, né? Então, que hora que vai acabar isso, meu Deus do céu, né? Então, existe posição, sim, da OAB em relação a solucionarmos isso de forma até imediata. Mostrem os dados que nós agora concordarmos ou não. Eu ia entrar na lista do Janot, já tem um montão de perguntas aí, né? No fim, todo mundo carimbado, né? Todo mundo carimbado, né? Que coisa, como achar alternativas num país onde um Congresso, o Executivo, está tudo comprometido. Exatamente. É verdade que são denúncias ainda, vocês que são advogados, sei até que ponto a gente tem que aceitar as denúncias, mas parece-me que são denúncias graves, né, Edson? Sim, do jeito que está caminhando a coisa, vamos começar pelo Caixa 2. Se o Caixa 2 é crime, ele passou a ser crime no mensalão. O Caixa 2. Muita gente acha que a contribuição para o partido sem declarar não seria crime. Mas foi considerado crime já quando do julgamento do mensalão. Bem, se eu candidato, o presidente Alessandro diz assim, os políticos jovens, né? Se eu sou político e fico sabendo que eu fui eleito por uma contribuição roubado, né? Ilegal, não precisa ser ilícito, mas a contribuição Caixa 2 é crime. Eu, no mínimo, renunciaria. Claro. Moralmente, então, tá os políticos que estão lá hoje, eles devem refletir sobre isso. Se o dinheiro recebido não foi de origem lícita, olha, então ele, através do abuso do poder econômico, está lá de uma forma ilegal, deveriam renunciar. E o que é preocupante, quem são os novos políticos? Nós temos, Duda,
hoje? Novos políticos? Só esse Dória que está aparecendo aí. Não, nós nos preocupamos com a candidatura do Lula em 2018. Por quê? Porque não temos... Mas não ganha nunca. Mas não temos quem... Falta política. Quem seria? A preocupação é que ele exagera para querer pôr ele na cadeia. Ele tem 30%, o PT tem 30% dos votos, nós sabemos que é o índice que dá para ele. Mas tem 70% de rejeição. O que derrota as pessoas são as rejeições. É menor. Oxalá. Mas quem seria o candidato para nós estarmos aí? Sinceramente, esse aí é que... eu estou propenso a não votar. Porque os que estão aí seriam todos... Então... A novidade é esse Dória, mas é muito cedo para falar. Daqui a pouquinho... Sim. Tem dado bons exemplos. Tem dado bons exemplos, Mas vamos ver se não é marketing, né? Sim. Vamos esperar para ver. Muito cedo ainda para falar. Vamos ver pergunta que já eu ouvi uma outra aqui, boa, não sei de quem mandou. É o Pedro Valentim, o famoso Pedro Valentim. Dr. Edson, a Lava Jato e as denúncias do Procurador-Geral da Justiça vêm demonstrando que todos os partidos grandes e médios fizeram caixa 2 e corrupção. Portanto, a indignação não deve ser seletiva e a moralidade não pode ser direcionada, a não ser no Novo Testamento Bíblico não existem bons ladrões. Pedro, mas o juiz tudo fala isso que você está falando. Roubou ou roubou 1 milhão é a mesma coisa. Mas a consequência não é a mesma coisa, Pedro. Simplesmente quebrou o país, faliu o país. Só isso, só. Muito menos na política brasileira. E eu cito antes aqui em Bauru, eu que estou em Bauru a vida inteira, toda a vida, amigos meus que eram candidatos, às vezes pediam, você dava R$1.000, R$2.000, manda 1.000 cartas para mim, eram coisinhas desse tipo assim. Agora virou bilhão, isso não é caixa 2, isso é, pelo amor de Deus, né? Sim. Eu falo para juiz aqui, nego, é a mesma coisa, mas tudo bem, o nego roubou 10 pau, agora o outro roubou 5 hospitais, 20 estradas. A consequência eu falo a consequência para o país, só quebrou o país, é funesta. Claro que esse PSDB não é de confiança, PP não é de confiança, PMDB não é de confiança, tá ladrão por tudo. Agora, os números da administração do PT está escandalizando o mundo. Claro que o Edson pode falar tudo diferente do que eu falei. E a OAB se pretende se posicionar contra o atual governo que tem... ele é pergunta, hein? E a OAB vai se posicionar contra o atual governo que tem 6 ministros denunciados e o próprio presidente citado em delações, tal como se posicionou acertadamente contra o governo Dilma? Eu vou até fazer uma acusação para a OAB, aqui até para o Edson falar tudo isso. A OAB Nacional apoiou o governo Dilma até o fim. A OAB de São Paulo tomou atitudes contrárias. Mas não é a posição da OAB Nacional. Agora parece-me que as coisas estão mais entrosadas entre a OAB Paulista e a Nacional. Pode me desmentir, você está falando besteira, Duda. Não é nada disso, por favor. Sim, você não é criação vossa. Isso aí existiu, um comentário à época, que a OAB Federal tinha, por omissão, mais por omissão ela foi criticada. Nunca se posicionou contra a Dilma? Sim, porque o Pedro Valentim ele faz uma confusão aí, ele começa falando de uma coisa e fala que a OAB não vai tomar posição em relação ao governo, né? Então ele começa falando de políticos e qual seria a posição da OAB em relação ao governo Temer. Em relação aos políticos envolvidos, né, na lista do Janot, o próprio presidente Temer já disse que não vai tirar ninguém por denúncia. Enquanto não virar réu, eles vão ficar lá. Eu acredito que seja essa a regra a se vigorar. Mas é lógico que macula, não é? O governo a partir de uma... Existe apenas um pedido de autorização para se investigar junto ao Supremo Tribunal. Só isso. Não é? Esses processos, do jeito que o Supremo Tribunal Federal não julga nada, não acontece nada no Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos passar aí para foro privilegiado. Isso vai se arrastar anos, né? Vai se arrastar anos. Diz mas que e a do culpa não é Aécio já tiraram hoje do Aécio, você viu? Não Já prescreveu. Já chegou lá ele já consultou, já prescreveu. O Aécio já está fora. Então, a primeira lista e do de jeito 50... que demora, vai prescrever 90% disso. Da primeira lista, dos 50 inquéritos requeridos, 5 apenas viraram ação. Agora nós temos 87, se dos 10% valer, também 8. Né? O resto foi arquivado. Então, essas especulações, esses políticos que estão sendo citados, eles têm direito de defesa. Mas, no momento que nós vivemos, né, hoje os julgamentos são morais, não são jurídicos. Gostei dessa frase. São morais. Essa que preocupa. Hoje no judiciário, Duda, você não imagina, eu que atuo no direito criminal, como é difícil defender um inocente. Ele é jogado na mesma vala dos demais, ele tem que fazer a prova, não consegue, às vezes é condenado por conta de, não provou. Hoje não existe mais o indúbio pro réu na justiça. Não tem mais isso? Né? Criminal. Não, tecnicamente tem, mas a aplicação desse princípio que... Porque os julgamentos são morais. Não, foi denunciado, no mínimo tem alguma coisa... Da fumaça a fogo. E a sociedade enxerga assim. As coisas são de época. Fez um boletim de ocorrência, porque essa lista mandada lá seria um boletim de ocorrência, para se investigar. Mas já está todo mundo condenado. Não é isso? Então a condenação moral é que... A hora que você falou isso, eu lembrei, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, da minha época de moço. Se o marido matasse a mulher porque ela traiu, era absolvido na hora. Hoje, se ele usar isso, acho que até o juiz dá risada dele. Dobra a pena. Falar, minha mulher me traiu. Que coisa, né? Então, como muda? Eu gostei dessa frase sua. As situações mudam. E o direito é assim, né? Mas com as redes sociais, citou, o cara já está... Já. Moralmente, ele já está arranhado, né? Os políticos... Né? Mas também aonde o Temer ia arrumar gente que não está envolvida nessas denúncias? Porque, pelo que eu entendo, essas grandes empreiteiras alimentaram os caixa 2 de todos os partidos o tempo inteiro. A reforma... eu pego até o caso de político de Bauru. Qualquer semelhança é mera coincidência. Teve vez lá atrás que teve candidatos de Bauru que foram pedir auxílio para mim e tal, na primeira eleição. Na segunda, na terceira, já não pediu mais. Porque já tinha, não pediu para mais ninguém. Eu me lembro até de comunidades de Bauru que se cotizaram para eleger alguém e tal, porque acreditava no idealismo. Mas dali para frente, não pediu mais. Ganhou autonomia. Ganhou autonomia, porque já tinha alguém... Para que vai pedir? Se tem. Então, a verba... Eu não estou devendo favor para ninguém, já está vindo de lá já. O partido tem uma verba. Então, essa verba vinda de uma fonte ilícita e legítima, ela contamina tudo mais. Né? Então, essa preocupação que nós devemos ter. Tem que falar mais alguma coisa para o Pedro Valentim? Não, acho que questão, já da tinha ordem, né, da OAB, manifestado anteriormente. Né? Quem está perguntando agora é o Cirineu. Boa tarde, saúde os entrevistados. Minha pergunta é: os pisoteamentos nas prerrogativas da classe, a qual percebo que cresce a cada dia, principalmente na lida penal, a qual vem aumentando o número de autoridades que vem no advogado como um estorvo, ao invés de uma função essencial para a busca da justiça. Esses abusos colocam em risco até mesmo a democracia, as liberdades e direitos duramente conquistados. O que a OAB tem feito a respeito? Bom, professor Duda, na verdade, o que a gente nota é que em todo o segmento isso ocorre, né? Existe más autoridades, existem aquelas que desrespeitam, né? Mas sempre quando chega ao conhecimento, principalmente da suspensão de Bauru, do Conselho, algum desrespeito com relação às prerrogativas profissionais, direitos esses não do advogado, mas sim do cidadão, né? Nós temos tomado todas as providências, fazendo o processo que nos compete dentro da instituição, e se for o caso, a questão de um desagravo público, que seria aí a pena maior para isso, né? Aqui em Bauru tem tido casos concretos disso? Olha, professor Duda, a gente diminuiu muito, às vezes, né, por desinteligência, às vezes de alguma
nós somos ser humano, né? O juiz é um ser humano, o delegado é um ser humano, o advogado é um ser humano. Às vezes por alguma desinteligência naquele combate ali de uma lide, né? Às vezes pode acontecer algum tipo de desavença, mas o que a gente observa aqui é que as autoridades aqui, juízes, promotores, têm respeitado muito a nossa classe. Nós tivemos aí recentemente, no final do ano, no início de janeiro, um problema que mais eu acho que a Comissão de Prerrogativas atuou, inclusive pessoalmente eu me reuni por diversas vezes, o professor Edson também levando isso também ao Conselho Seccional, é a questão do acesso aos fóruns, né? Hoje existe uma lei federal, e eu acho que para a segurança do advogado é importante também que você tenha o detector de metal. Mas o que a OAB briga é que esse detector de metal seja feito para todos que ingressam no fórum, juiz, promotor, né? E o que acontece? A lei federal, ela de certa forma, ela obriga que tenha, né, esse amparato na entrada nos fóruns. E, infelizmente, o presidente do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, editou uma portaria que o nosso vê também, isso já está tratando, a seccional já está tratando junto ao tribunal, e se for o caso, vai ingressar com ação, né? De que ele excepcionou algumas entradas, como do próprio juiz lotado no fórum, de promotores que ali frequentam, dos próprios serventuários, né? Que não precisariam de detector de metal. Então, isso é grande briga. E confesso para você, houve mudança também no pessoal da segurança aqui, né? Mas fizemos várias reuniões, agora o pessoal está mais preparado para isso. O coordenador geral de segurança reuniu juntamente comigo, com a doutora Alcimar de Prerrogativas, a doutora Márcia, o próprio doutor Caio veio de São Paulo também para tratar isso, porque isso foi um problema que gerou no estado inteiro, né? E principalmente no interior nós não temos essa cultura, professor, porque assim, o advogado ainda, e acho que teria que ser diferente aqui no interior do que acontece na capital. Na capital ninguém mais briga muito por isso, porque já caiu na cultura deles. Ainda no interior, você vai numa cidade, nós estamos falando de Bauru que já é grande, mas você vai, por exemplo, uma cidade de Duartina, Piratininga, o Fórum, todo mundo conhece todo mundo lá. Não havia nem necessidade disso daí, né? E a gente percebe que, embora tenha essa portaria ainda, alguns juízes, como o doutor João Parra aqui, um juiz que sempre respeitou a classe dos advogados, tem feito... O João era de Cafelândia. Sim, ele tem feito tudo, inclusive... Cafelândia é distrito de Pirajuí. São inimigos, quando jogavam futebol, quase E ele tem feito tudo, professor, para que... Bons cantores lá. Para que a gente, pelo menos enquanto, né, essa imposição por portaria não for, para que a gente tenha essa harmonicidade. E isso está acontecendo, né? Nós tivemos sérios problemas no início do ano, relatamos todos esses, encaminhamos já para o juiz, encaminhamos para a seccional e, inclusive, agora vai chegar também ao conhecimento do tribunal. Então, é o que nos compete e é claro que esses advogados que tiveram esses problemas pontuais vão ter o direito de também fazer as representações e aí ter o processo junto à subseção. O que é pior? Um médico incompetente ou um advogado incompetente no mundo de hoje? Então, Duda, para se avaliar a competência do profissional, você já disse isso aqui nessa casa, me lembro já, é muito difícil, porque uma ação começa em 2000 e acaba em 2015, então o cliente acaba não sabendo avaliar o seu profissional contratado. Agora, o médico já é mais fácil de ser avaliado pelo cliente, não é? Que é menos tempo. Mas o profissional do direito, o advogado, ele pega uma procuração e aquele processo se desenrola e o cliente, se ele só teve aquela causa... Até ele falir. Até o desfecho daquela causa ele vai ficar sem saber. Mas eu já ouvi de juízes, fora do ar, claro, conversando, né? Que às vezes tem advogado, eu já vi juiz assim, até amigo meu, fala, Duda, tem hora que você até é obrigado a ajudar o cliente, de tão ruim que é o advogado. Isso existe, né? Isso infelizmente existe. Né? Então, eu não sei qual seara seria isso, mas... Trabalhista. Trabalhista. Então, trabalhista é mais complexa de todas, mas não é? Trabalhista, Duda, não precisa ser nem ruim, viu? Trabalhista, ela é uma justiça que protege
protege todo o mundo. empregado. Então, ali fica difícil você avaliar a competência profissional também, se o juiz... É tudo regra, Lá, assim, o devido processo legal é relativizado na Justiça do Trabalho. E se o patrão tiver razão, o juiz Exato. dá alguma coisa pro coitado. Entendeu? Exato, vamos deixar 0 a 0. Então é uma justiça de conciliação. É difícil avaliar a competência profissional. alguma coisa. As causas trabalhistas assim, de grande porte, grandes discussões, elas não ficam aqui em Bauru. Elas são discutidas e Até porque, resolvidas nos tribunais. professor, todo advogado é competente para essas ações. Essa conversa de que o juiz, né, falou isso, a gente também escuta cada uma de juiz também que fala, olha, não merece nem estar nesse posto. Mas isso daí é Os assim, ó. advogados falam mal dos juízes. Não, pior não de fala tudo, mal, mas tem independente algumas da- sentenças que são Tô tão fazendo revoltantes. intriga aqui. Não, mas O tem negócio algumas é intriga. sentenças, né, que às vezes o colega advogado fala, olha que sentença esse juiz deu aqui. Isso acontece, né? Bom, mas aqui em Bauru a gente teve anos atrás, não vamos falar o nome, tinha um juiz trabalhista em Bauru que ninguém entendia essa sentença dele, né? Você sabe de quem eu estou falando ou não? Eu sei. Você é novinho, você era meu aluno. Eu não naquela atuo também época. na área do trabalho, então eu Você tenho... não atua? Não Não, mas era uma coisa impressionante. Uma vez ele deu uma sentença do Prevê, juro por Deus, o advogado não conseguia interpretar, ninguém conseguia interpretar. Então. Falava em Deus. Tradição, falava família e propriedade. É. Você Agora, lembra disso? agora, professor, O que aconteceu com ele? Morreu já? Não, Mas ele está vivo, ele me pega na aposentado. rua. não mas está viu, mais. professor, mas o advogado, ele é competente sim, até porque passa por um exame de ordem, que é um exame rigorosíssimo disso. O que pode acontecer às vezes é que alguns colegas se aventuram numa área que não são especialistas e acabam às vezes cometendo alguns equívocos. Isso pode acontecer como qualquer profissão também, né? Mas a gente não tem nenhum... porque existe também uma penalidade junto ao código nosso código de disciplina, que pode você, inclusive por falta de conhecimento técnico, você perder a carteira, né? E a gente não tem aqui em Bauru nenhuma O dessas. corporativismo no Brasil é fogo, hein, Sandro? Os Professor. médicos aí matam e fica tudo bem, ninguém dá... Olha, a coisa não... A ética, infelizmente, profissional no Brasil... Mas nós temos um tribunal de ética aqui que é bem rigoroso, professor. É bem verdade. rigoroso. Vamos lá, vamos ver outra pergunta. O José Leme da Nova Paulista. Vocês lembram do José Leme? Foi candidato a lembro, prefeito. sim, eu lembro. José. Esteve na OAB. A maioria dos deputados federais e senadores, incluindo os ministros, Kassab do PSDB, Aloysio Nunes, Marcos Pereira do PRB, não é igual o Marcos que é presidente seus lá não, né? Não é esse que ele está falando, Não. né? Marcos da Costa. Também receberam dinheiro de Caixa 2 para a campanha. Agora a população quer trocar todos os políticos envolvidos em corrupção, inclusive o presidente da República. Como vocês estão vendo essa situação? Nós já tratamos disso aqui. Já falamos. Né, Zé? Já deram a opinião deles já. O Luiz Carlos da Bela Vista já me contesta aqui, ela. Professor Duda, o Lula vai para presidente, sim, só se for... Então ele me apoiou. Só se for para presidente Bernardes. Quá. Pensei que você era contra que eu ia... Não, agora, sobre isso daí, eu tenho certeza que ele não será inelegível até 2018. Não vai ser. Não vai. Mas vai ir para cadeia. Pelo andar vai. da carruagem, Do jeito que está, não tem jeito de não ir pra 2018 está aí. É o ano que vem. Essas ações dele, ele vai recorrer. Isso demora muito. Nós temos já, claro, Não é só o Lula, não. Tem clarividências. muita gente aí de outros partidos para ir para cadeia também. Mas, pelo amor de Deus, essa dele não saber quanto ganha foi brincadeira, né? Quanto Pois você é. ganha? Não, 20, não, acho que 30, acho que chega até 50. Esse- Pô, Esse julgamento da chapa Dilma aí eu vi que Temer eu tô na no média, eu TS, sei onde eu ganho, em tudo quanto é lugar, fica, entendeu, né? esse julgamento da chapa Dilma Temer no TSE É brincadeira. não acaba até 2018. Não vai acabar, né? Não acaba, não tem perigo. Então, da mesma forma, no processo penal aqui, ele tem direito à defesa, ele vai ser condenado, caso seja condenado, em primeira instância, vai haver recursos, e daí cai até para o Supremo, né?
Doutor Edson, o Pedro Valentim, não fiz confusão nenhuma e minha pergunta foi nítida e clara. O senhor não respondeu. Tá bem. Faço de novo. A OAB estadual acertou em se posicionar, agora é estadual, então tá bom, contra acusados do governo Dilma, vai fazer o mesmo contra os 6 acusados do governo Temer? Sim, a OAB foi categórica no caso do Eduardo Cunha, não é? Pediu a cabeça dele antes de mais ninguém, né? O presidente, o até então presidente da Câmara. E não vai ser diferente em relação a esses envolvidos. Eu digo que eles são apenas indiciados, não é? Mas o Cunha é cínico até, né? Que o cara é... A OAB foi a primeira a se posicionar pelo fora Cunha, Eduardo Cunha. E... Independente de partido. Agora, aquele Cabral não sai mais da cadeia nunca mais, né? Porque pegaram tudo quanto é coisa. E ainda é ladrão vagabundo ainda, você viu? Pegaram o diamante, pegaram o ouro, Não, no Rio de Janeiro... Né, acabaram com o Rio, né? Também cada sede, teve lá, no Rio, hein? Lá só tem Odebrecht em todos os lados. Tudo lugar, tudo lugar. Então, com essas delações, eles estão... Mas o Odebrecht está no mundo inteiro com o dinheiro do BNDES. Tudo o BNDES que financiava para o Odebrecht. Olha só as E ligações... agora o Brasil tem que receber dinheiro de Moçambique. Sabe quando vai receber? Never. De Angola. Never. Never. E é tudo o Odebrecht que fez para o Brasil receber, entendeu? É. Que palhaçada, rapaz. É revoltante. É revoltante, é revoltante. É revoltante. E a gente massacrado por impostos que a gente não consegue pagar mais, né, Edson? E, lamentavelmente. Que tristeza e aonde vai as coisas. Bom, eu acho... Ele não me deu nenhuma marcação de tempo lá, eu não vi. Como é que está o tempo aí? Vamos, deixa eu ver se já... Nossa, já explodiu. Ah, tá. O que você gostaria de falar mais? Escolhe o tema, o que você quiser, para se despedir do telespectador. Só gostaria de deixar um grande Nádia, abraço. marca eles outra vez aqui. Tem tanta coisa para conversar com a OAB. Eu falo demais, prejudico as duas personalidades. Deixar aí o meu grande abraço à casa, por ter nos recepcionado tão bem. E dizer, em relação às prerrogativas, acrescentando o que o Sandro disse, que a OAB tem feito, sim, houve a criação do Conselho Regional aqui em Bauru, as autoridades que resolvam aí extrapolar, elas são lá representadas, então os advogados estão bem amparados em relação às prerrogativas aqui em Bauru. Procurem saber mais a respeito da criação desse conselho, porque os advogados, através dele, têm garantias sólidas. Só isso que eu gostaria de deixar cravado aqui em minha despedida. Obrigado pela atenção. Doutor Alessandro. Querido professor Duda, quero mais uma vez agradecer, colocar sempre a OAB à disposição, ratifico aí a questão aí da Previdência, se quiser trazer a doutora Ana Paula dela, tá? Para aprofundar mais especificamente sobre esse assunto. Ana Paula e quem mais? Pode ser Ana Paula, a doutora Ednise, né? Trazer as duas? Pode trazer as duas, tá? Nádia vai agendar. Isso. E também dar um recado, principalmente aos advogados, né? Nós estamos aí agora, amanhã, sexta-feira, tendo um encontro de 1 ano do novo CPC. Então faço o convite, vai ser uma mesa redonda para falar um pouquinho com mestres, com doutores no assunto, lá na ordem, para que a gente possa aí fazer uma reflexão do que foi esse novo CPC após 1 ano. Então estendo esse convite aos advogados. E também falo para os advogados, procurem estar sempre ligados ao nosso site, aos nossos e-mails, que a nossa agenda cultural está bem lotada de prestação de serviços. Tá bom? E um grande abraço. O Edson, sempre é um prazer falar com Deus. você, viu? Obrigado, Alessandro, obrigado, querido, Obrigado. pela presença, viu? Bom, hoje à noite, eu que vou ser entrevistado na TVC da NET, pelo Perrenot e o Rafael Maia no programa Bauru Fala. Eu vou falar para burro lá, eu sou entrevistado. Às 22 horas ao vivo. Vamos Só assistir. não faz perguntas indiscretas assim sobre minha vida pessoal, que Mas sobre Bauru, sobre Bauru vocês perguntam. sabe se tudo. quiser. Vou dar um abraço no Perrenot e no Maia lá hoje à noite, lá, às 10 horas da noite. Bom, eu agradeço a sua audiência. Eu vou trazer esse pessoal da OAB outra vez, que estamos trazendo pouco eles, né? E eu acho que hoje o povo vibra quando vem juiz, vem promotor, vem o pessoal da OAB,
porque realmente a sociedade brasileira está mudando. E se político não está percebendo isso, pelo amor de Deus, ninguém mais está aí atrás de político marqueteiro, e eu acho que vem um Brasil muito melhor depois de tudo isso. Nós vamos sofrer, que é um desgraçado, uns 2, 3 anos. Você não está sentindo isso? Na pele. Na pele, né? Na pele. Sim, está muito evidente. Vai vir um país muito melhor. Muito... Quer ver, um exemplo pequeno. Liberaram o Bruno lá, né? Aí foi para uma equipe lá de Minas, os patrocinadores já abandonaram o patrocínio do clube lá. Né? Isso nos Estados Unidos é comum, né? Comum. Eu cito aquele exemplo daquele que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas aí, bebeu, falou um montão de besteira. Patrocinadores de milhões de dólares caíram fora da imagem dele. É isso que tem que ser, uma sociedade mais ética, isso é fundamental. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.